Bom, existe uma diferença, né, um crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados no mundo, mas aqui eu queria trazer de uma forma mais específica nos Estados Unidos a quantidade, né, de calorias que vem dos alimentos processados na dieta americana é mais de 50%, é 55% o último dado, né? Então, é muita coisa vindo de alimento ultraprocessado. E aí isso é diferente, né, no mundo todo. No Brasil, a gente está em torno de 20, aí Portugal 24, e vai aumentando aqui até os 4 países aqui que tem mais de 40% das calorias vindas de alimentos ultraprocessados. E, não coincidentemente, a gente vê uma epidemia, a gente viu bem na aula da professora Kátia, o quanto a epidemia de obesidade ela é alarmante nos Estados Unidos. Bom, aqui no Brasil a gente tem esse dado coletado até recentemente, foi um estudo do ano passado, trazendo para nós, então, que 20% dos brasileiros, 20% das calorias da dieta dos brasileiros vem, então, desses alimentos ultraprocessados, e a gente percebe, principalmente aqui na região sul do país, uma quantidade, Santa Catarina se sobressai como um dos estados que mais consome ultraprocessados. Então, se a gente pensar onde começamos, talvez, com algumas políticas mais agressivas, talvez sejam nesses locais, né? Bom, saindo um pouco, então, de países e dos estudos populacionais, queria trazer uma informação da nossa clínica, que é uma clínica escola, onde as pessoas vão principalmente com o objetivo de perder peso, né? E a gente usa aquele mesmo instrumento que eu mostrei para vocês, né, nos inquéritos alimentares, e a gente percebe que mais da metade das pessoas que procuram a nossa clínica, aí já é um N bem menor, tem um consumo de bebidas adoçadas no dia anterior, mais da metade consumindo doces e guloseimas, isso daqui muito provavelmente associado a um público mais predominantemente feminino também, né? 31% hambúrgueres embutidos e 24,4% macarrão instantâneo. Então, não é um número, assim, que a gente não se preocupa, é bastante coisa, né? Bom, então, o que a gente tem é uma tendência de excesso de peso e obesidade. Nesse próprio estudo do Vigitel, a gente vê que nós chegamos a 62% dos brasileiros com excesso de peso, né? E mudanças em relação à alimentação, principalmente numa estabilidade na quantidade de frutas, verduras e legumes e uma redução no consumo de feijão e os alimentos ultraprocessados aumentando. Tá? Então, aqui a gente vê mais de perto, então, o aumento em relação à obesidade, né, que mais do que dobrou em 20 anos, em pouco menos de 20 anos, né, saímos aqui de 12% para mais de 25%, é muita coisa. Se a gente olhar ano a ano, a gente tem um aumento em torno de 1% a cada ano. A gente está falando de 1% de 200 milhões de pessoas, quanta gente está com excesso de peso a mais no Brasil? Todo o impacto que isso tem em produtividade, em doenças crônicas, em custos para o Sistema Único de Saúde, né? Aqui a gente está falando do excesso de peso, veja, né, um aumento que eu estava naquele primeiro slide ali, né, de 40% para 60%, mais de 60% das pessoas com excesso de peso. Então, isso também é muita coisa. A gente vê os homens um pouco mais que as mulheres. E, paralelamente, hipertensão aumentando, diabetes muito, um aumento, assim, gritante de diabetes na população brasileira, né? De 5%, está em 13%. É muita coisa, né? Então, os dados em si no Brasil são preocupantes, né? E aí, quando a gente começa a ver, então, puxa vida, parece que os ultraprocessados estão associados com esses efeitos adversos, vamos começar a olhar melhor os estudos que tem, trazendo essa relação.
Esse aqui é um estudo longitudinal, estudo ELSA no Brasil, né? E eles fizeram também um acompanhamento ao longo de 4 anos, observando a incidência de algumas condições de saúde. Aqui, no caso, eu trouxe a dislipidemia, né? Então, a gente vê que, de acordo com o quintil, né, ou seja, a quantidade de alimentos ultraprocessados, aqueles que consumiam mais tiveram, né, no alto consumo de ultraprocessados em relação ao menor consumo, aqui em torno de 30%, com diferentes ajustes para índice de massa corporal, para idade, nível socioeconômico, mas sempre o ultraprocessado sendo isolado como um fator que aumenta a incidência. Então, você não tem, ao longo de 4 anos, você passa a ter esse diagnóstico de dislipidemia. Aqui de hipercolesterolemia, aqui de hipertrigliceridemia e aqui a dislipidemia mista. Né? A gente não teve isso para o baixo HDL, a gente sabe que o HDL é pouco influenciado aí pela dieta. Aqui é um estudo que foi bastante informativo, né? Ele veio como uma revisão de revisão e eles chamam de guarda-chuva, mostrando, então, reunindo os vários estudos que existiam, comparando essa associação de consumo de alimentos ultraprocessados com desfechos em saúde. E aí ele acabou trazendo que de 45 condições estudadas, houve uma associação positiva com o consumo de ultraprocessados em 32 dessas condições. Mas, de novo, estudos, na grande maioria observacional, poucos estudos controlados e randomizados. Por isso que a qualidade dos estudos eles colocam como baixa, porque a evidência na clínica ela é mais forte num estudo clínico randomizado, né? Pois bem, então, em 2019, teve o primeiro estudo, ensaio clínico e randomizado nos Estados Unidos, com um número pequeno de pessoas, num estudo crossover. Então, um cuidado, né, de a pessoa, ela recebe uma dieta rica em ultraprocessados, depois ela tem um período de repouso, vamos dizer assim, de washout, e depois elas voltam com uma outra dieta não ultraprocessada para ver qual que era a resposta, então, desses indivíduos. Um grupo pequeno de pessoas, é verdade, mas existem questões éticas e questões operacionais mesmo para você estar trabalhando com um número grande de pessoas. Mas foi o primeiro, né? E o que eles observaram, né? Que aqueles que receberam a dieta ultraprocessada, no período da dieta ultraprocessada, que foi de 2 semanas, não foi muito tempo, né? O que aconteceu nessas 2 semanas? Eles comeram uma quantidade maior de calorias, em torno de 500 calorias a mais, porque eles eram ad libidum, né? Eles estavam internados numa clínica, eles estavam com a refeição controlada, era dado para eles comerem, mas não era obrigado. Eles comiam à medida que eles sentiam vontade de comer, não é? Quando eles estavam com a dieta ultraprocessada, eles comeram 500 calorias a mais. E eles ganharam 900 gramas a mais, quase 1 quilo a mais. Então, parece que essa dieta ultraprocessada, ela sim, agora, existe uma razão de causalidade, porque estava sendo controlado as outras coisas, parece que tem um efeito no ganho de peso, né? E aí começaram a aparecer outros ensaios clínicos randomizados. Então, a gente tem um no Japão e outro no Reino Unido. Também são estudos do tipo crossover, com um tempo pequeno de segmento, mas o suficiente para ver a mudança que acontece, né, no desfecho estudado. Então, principalmente o peso, né, a variação de peso e composição corporal. E aí outras coisas, por exemplo, a mastigação, a questão sensorial, a questão de vontade de comer mais, né? Então,
como que isso acontecia, né? De forma livre, era controlado, mas a pessoa recebia aquela dieta e ela podia comer ou não, né? Então, esse estudo no Japão, o que que ele fez, né? Ele pegou uma dieta processada, minimamente processada, e uma dieta ultraprocessada. Nutricionalmente pareada, a mesma quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura. Para não dizer que é porque tinha mais gordura, porque tinha mais calorias. Não. Mas o que, que aconteceu? Ad libitum, então eles comiam aquela dieta, né? Quer repetir, come, não quer, estou satisfeito, não vou comer mais. E é o que, que eles observaram? Que em uma semana, que foi um pouco menos, eles já tiveram na dieta ultraprocessada um consumo de 813 calorias a mais e um ganho de peso de mais de 1 quilo em uma semana. Crossover, a mesma pessoa sendo o controle dela mesma, tá? Esse daqui, que foi lá no Reino Unido, eles fizeram também uma dieta minimamente processada, uma dieta ultraprocessada, mas eles quiseram deixar também essa dieta ultraprocessada saudável, bem entre aspas, né, com as características de carboidratos, proteínas, lipídios, de acordo com a recomendação do guia deles, não é? Fizeram também aqui um estudo crossover. E o que, que eles observaram? Né? Que os dois grupos perderam peso. Tá? Os dois grupos, dieta processada, minimamente processada e a dieta ultraprocessada. Aqui, no grupo MPF, que é esse minimamente processado, perdeu mais peso do que aquele que estava com a dieta ultraprocessada. Né? E, curiosamente, os dois grupos perderam peso, mas a dieta ultraprocessada perdeu menos. E a quantidade de gordura, porque eles avaliaram composição corporal. O grupo da dieta ultraprocessada perdeu menos gordura do que o da dieta ultraprocessada. Então, a hora que começa a medir, né, esses desfechos, né, e aí outros desfechos, aqui triglicérides, né, aumentando na dieta a quantidade de dieta ultraprocessada, redução na dieta minimamente processada. Então, você vai tendo aí mais evidências no estudo controlado do impacto desses alimentos, né? Aqui no Brasil, a gente tem um estudo comunitário, que foi um estudo também controlado, mas ele não foi um estudo cego, porque ele era um estudo comunitário, onde o objetivo não era reduzir a quantidade de ultraprocessado, mas era, na promoção de saúde, aumentar a quantidade de verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes. Esse era o objetivo no grupo intervenção, né? E o que, que eles viram? Eles viram o seguinte, eles compararam, então, no início do estudo, a quantidade de calorias provenientes de alimentos ultraprocessados, dividiram essas pessoas, que foram mais de 3.000 pessoas, num quintil onde menos que 10% das calorias da dieta vinha de alimentos ultraprocessados, e um número de pessoas, que foi o quarto quintil aqui, com quase 50% das calorias da dieta vindo de alimentos ultraprocessados. O que, que eles observaram, né? Que os dois grupos, controle e intervenção, tiveram perda de peso, tá? Mas que a perda de peso ela ia ficando menor à medida que aumentava a quantidade de ultraprocessados na dieta. Olha isso. Então, mesmo quando você orienta, olha, coma verdura, coma fruta, se você não diminui os ultraprocessados, você não tem o mesmo efeito, né? Bom, então a gente tem aí um paradoxo, porque, de novo, a gente tem, às vezes, uma composição nutricional que parece que está parecida, né? E se vende, inclusive, que é bom você comer com muita proteína, que é muito bom isso, que é muito bom tem isso, mas, do ponto de vista de processamento, ele continua sendo um alimento ultraprocessado, né? E aí, isso representa o quê? Um aumento da palatabilidade, então são alimentos que você come mais. Então, aquele estudo japonês,
ele mostrou assim que as pessoas comiam, por ser alimentos de mais fácil mastigação, enfim, você comia mais, né? Por quê? Porque a sua saciedade, ela demorava para ser acionada, né? Uma densidade energética maior, tem muito mais calorias numa mesma porção, compostos sintéticos que podem provocar uma disrupção metabólica, né? Um pouco que a gente viu na célula, como a professora Kátia trouxe para a gente, e que às vezes a gente não vai enxergar clinicamente, né? O bypass da saciedade, que é isso que você absorve tão rápido e você come mais rápido que você não se dá conta justamente que já está satisfeito, né? Então, são mecanismos que estão relacionados à estrutura, né? É diferente de eu pegar um pão ultraprocessado e de eu pegar o pãozinho caseiro ou um pão francês que seja. Às vezes tem a mesma quantidade de carboidrato, proteína, é igual, mas o processamento é diferente, né? A questão do número de mastigações, né? Isso aqui é aquele estudo japonês mediu, né, bastante. A velocidade da ingestão, de comer mais rápido, de comer muito mais calorias, porque você perde essa capacidade de perceber a sua saciedade, né? E o acúmulo de gordura. Fora isso, tem a questão do craving, né? Essa coisa do desejo, que é aguçado e que é, sim, interessante que as pessoas queiram comer mais e queiram repetir. E quanto mais elas comprarem, melhor, não é? Então, sim, isso acontece, né? Esse desejo e esse sabor que acentua o doce, e você cada vez quer comer mais coisas doces, né? Não basta reduzir o açúcar da bebida, porque quando você usa o edulcorante, você continua acentuando o sabor doce, né? Então, por que não a água? Simples assim, né? Ah, porque tudo bem, eu gosto de tomar um refrigerante, que tome, mas não dá para ser a sua rotina, a sua água do dia, né? E isso tira um pouco da questão da responsabilidade individual, e aí já vindo um pouquinho para as orientações, porque não é uma questão só que o indivíduo não tem força de vontade, ele não segue uma dieta que é bem orientada, porque muitas vezes ele está inserido num ambiente que é obesogênico, né? Ele está inserido num lugar onde ele não tem um restaurante por quilo para ele comer. Ele está num lugar onde não tem uma feira perto da casa dele. Então, existe uma questão de acesso que precisa ser resolvida, né? Não dá para a gente achar, tudo bem, coitadinho, ele não pode comprar a fruta, então ele pode comprar um ultraprocessado. Não é assim, né? Por quê? Porque a gente precisa, então, pensar em políticas que deem condições para essas pessoas. A gente vive em São Paulo, a gente não precisa nem ir lá no interior do interior do interior, mas na cidade de São Paulo, a gente tem pântanos alimentares, que são chamados assim, por quê? Porque não tem. É difícil o acesso ao alimento fresco, né? Então, a gente tem que trabalhar questões relacionadas à propaganda, ao marketing, sim, à educação, à rotulagem. Não é fácil, né? A gente precisa, talvez, como profissionais da saúde, começar a entender que o ser humano, ele tem um funcionamento do corpo humano que impõe limites a algumas coisas, né? Não é uma mercadoria que você pode inovar e colocar alguma coisa e vender mais e ter mais lucro. Tem que ver a consequência disso, né? É importante se discutir isso, né? E não tá fomentando dietas cada vez mais restritivas, as pessoas buscando soluções milagrosas, querendo tomar, sei lá, whey protein, né? Como se isso fosse um símbolo de saúde, não é, Kátia? Vamos fazer atividade física. A pessoa vai fazer meia hora de atividade física, quer tomar whey, gente. É demais, né? Então, a gente tem que pensar que isso tem alguém que quer vender.
mas a gente tem que trabalhar a consciência e a educação das pessoas, precisa mesmo, porque essa necessidade ela é criada, ela não existe, mas ela é criada, né. Então essa resposta ela precisa ser sistêmica, com políticas públicas, com governos sérios, com uma conversa entre os diferentes atores, né, para que se possa chegar em consensos. Não é uma questão: "Ah, então vamos extinguir os", não é, ninguém está falando disso. A gente só não quer chegar no patamar dos Estados Unidos, porque 20% já é muito, né. E, trabalhar então a questão macro, principalmente lobby de indústria, sim, existe, né. Por que que foi aqui no Brasil que se levantou essa bandeira? A gente pode ter muitas e muitas e muitas dificuldades, né, mas aqui a gente tem uma pesquisa pouco financiada pela indústria. A gente tem muito mais, né, com todas as dificuldades, a gente tem algum financiamento público que é imparcial. É imparcial, né. Um ambiente alimentar que trabalhe justamente e oriente a população. Sim, um alimento alto em açúcar, seja ultraprocessado ou não, a pessoa precisa saber que é alto em açúcar, né. Mas ela também precisa saber que se ele for alto em açúcar e for ultraprocessado, é pior ainda, né. E na prática clínica está utilizando as orientações, especialmente aquelas que vêm dos guias alimentares, que existem justamente para orientar a população, em estar orientando o quê? Preferir os alimentos in natura, minimamente processados, diminuir, evitar, né, os alimentos ultraprocessados. Como que a gente pode fazer isso? Que tipos de preparo a gente pode fazer? Posso chamar as pessoas? Não é só uma pessoa na casa que tem que ficar responsável por preparar as coisas, né. A gente precisa dividir um pouco mais essas tarefas, porque está todo mundo trabalhando, né. E isso precisa ser dito, isso precisa ser divulgado, não é? Porque não é porque é prático que é melhor, não é? E aí um novo padrão de cuidado, né, lembrar que não necessariamente a gente vai ter esses alimentos reformulados com alegações de saúde, que são realmente saudáveis, né, ao contrário, muitas vezes eles não são os mais saudáveis, né. Então um caminho aí para a saúde pública e clínica exige o resgate da comida de verdade e o combate do processamento extensivo, né. A gente quer que as pessoas possam comer mais o alimento mesmo, né, o alimento, como sempre foi, como historicamente isso acontece. E dos anos 2000 para cá, que vem aumentando essa quase que uma imposição de que é necessário, de que precisa, você precisa disso. Quem disse, né? Então eu queria finalizar, não sei se eu tenho pouco tempo, se eu passei do tempo, mas, né, a gente tem aí depois o debate com a mensagem talvez de que sim, vamos procurar, desembalar menos e descascar mais, não é isso? Essa é a mensagem, a máxima que a gente escuta por aí nos memes, mas é isso que a gente deve estar orientando, estimulando. E tem hora que não vai dar, mas muitas vezes dá. E a gente precisa estimular esse tipo de prática, tá certo? Então eu queria agradecer aí mais uma vez e ficamos aí abertos para a discussão.